Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um dos nossos tutoriais para a utilização das ferramentas de cálculo que o nosso site oferece. Esse tutorial especificamente é dedicado ao dimensionamento de pessoal para as unidades de internação. Se a gente for olhar no site aqui, é a respeito desta ferramenta que nós estamos falando. Então, é a parte de dimensionamento de pessoal, ok? Muito bem, antes da gente entrar especificamente nessa ferramenta, nós precisamos de rever um pouco alguns conceitos aqui da resolução. Basicamente, nós temos lá no início, logo no terceiro parágrafo, terceiro artigo, eu já marquei aqui para ficar fácil para a gente, nós temos, a resolução fala que o referencial mínimo para os profissionais de enfermagem, nas 24 horas de funcionamento da unidade de internação, considera um sistema de classificação de pacientes, o volume de horas de assistência de enfermagem e a distribuição percentual dos profissionais de enfermagem e a proporção profissional-paciente. Então, para efeito dos cálculos, serão considerados por paciente, nas 24 horas, as seguintes horas de enfermagem. Então, vem aqui e relaciona aqui para nós as horas de acordo com o grau de dependência do paciente. Logo depois, fala do percentual de profissionais de saúde de acordo com as proporções mínimas para cuidados mínimos intermediários, alta dependência, semi-intensivo e intensivo. Mais adiante, fala a respeito de uma distribuição proporcional, ou seja, como no caso aqui de cuidado intermediário, um profissional de enfermagem para cada 4 pacientes, por exemplo. Mais adiante nós vamos voltar nesse assunto. Uma coisa importante que vale a pena chamar a atenção é nesse parágrafo 2º, onde diz que cabe ao enfermeiro o registro diário da classificação dos pacientes, para subsidiar a composição do quadro de enfermagem para as unidades de internação. Existe um benefício escondido aqui nesse processo que nem sempre fica claro. Ao fazer o registro diário da classificação dos seus pacientes e lançar isso na ferramenta, esses valores na ferramenta, você terá imediatamente a quantidade de enfermeiros e a quantidade de técnicos e auxiliares necessária para cumprir a carga de trabalho desse dia específico, considerando esse perfil e a quantidade de pacientes que você tem no setor nesse dia. Então, você vai saber de imediato de quantos profissionais você precisa e, sabendo da sua equipe, você sabe se tem profissionais em falta ou em excesso nesse dia para essa carga de trabalho. Com isso, então, fica fácil você fazer o remanejamento dos profissionais entre as várias unidades do hospital, porque você sabe que para aquele dia, tantos profissionais em tal setor vão estar em excesso, tantos profissionais em tal setor estarão em falta, então você pode fazer esse remanejamento com segurança. A ideia é essa. Esse registro diário de classificação, além de servir então para compilar as estatísticas de dimensionamento ao longo de um período mais longo, como 1 mês, ou 2, ou 3, quantos forem, ele ainda ajuda também a fazer a tratar com tranquilidade esse remanejamento de profissionais e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade do atendimento que é prestado aos seus pacientes. Então, esse é um negócio interessante.
Voltando, ou melhor, indo para o anexo 1, lá onde fala sobre a unidade de internação, que é o primeiro tópico, então ele deixa claro que a unidade de internação são aquelas, as unidades de internação, são aquelas onde o paciente vai ficar num leito por 24 horas ou mais. Daí a necessidade do sistema de classificação de pacientes, né, ser aplicado, e você tem lá as várias categorias, né, de cuidados mínimos, cuidados intermediários, autodependência, semi-intensivo, intensivos. A resolução deixa claro, ela sugere alguns instrumentos de classificação de pacientes, mas isso é só uma sugestão. O profissional do setor pode usar outros instrumentos de classificação desde que eles tenham um embasamento científico. A única exigência do COFEN é essa. Fala sobre total de horas de enfermagem, então aqui agora já vem basicamente os cálculos e os parâmetros que são necessários para se determinar então se fazer o dimensionamento de pessoas. Nos dias da semana aqui vão ser sempre 7 dias completos, porque a unidade de internação funciona 24 horas por dia, todos os dias. A carga horária semanal, a carga horária predominante no setor para os colaboradores de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, qual que é a carga horária predominante. E cita aqui a respeito do índice de segurança técnico, que é um índice de acréscimo de pessoal, um percentual, visando cobrir férias e ausências não previstas. Fala da constante de Marinho, mostra os cálculos, etc, etc. Basicamente, o cálculo de pessoal é baseado nessa conta. É o total de horas de enfermagem vezes essa constante de Marinho. Essa constante de Marinho, voltando aqui um pouquinho atrás, é interessante observar que ela é uma conta que é o seguinte. Nós temos aqui a quantidade de dias da semana, que é sempre 7. O índice de segurança técnico, que é pelo menos 15%. Então, ele vai ser sempre, na hipótese mais simples, ele vai ser sempre de 15%. E tem a carga horária semanal, que é a carga horária predominante dos colaboradores do setor. Ok? Então, quando a gente vê que nós temos carga horária semanal, que é a carga horária de um trabalhador, dias da semana. Então a gente vê que esse valor aqui se refere a uma pessoa, essa constante refere-se a uma pessoa. Então, mais adiante a gente vai fazer as contas. Então, se eu tenho o valor da constante, que é referente a uma pessoa, multiplicado pela quantidade de horas total do setor, eu sei então de quantas pessoas eu vou precisar para essa carga de trabalho. Esse é todo o objetivo da resolução. No caso da unidade de internação, o COFEN apresenta aqui uma fórmula baseada na relação de proporção entre profissionais e pacientes. Então, essa proporção, essa fórmula e essa proporção, como ela é mais difícil de aplicar, nós não estamos considerando no site, porque ela essencialmente é a mesma fórmula dos cálculos que foram feitos anteriormente. Então, se nós aplicarmos aqui os mesmos parâmetros que foram usados na fórmula aqui, nessas fórmulas anteriores, nessa daqui, nós vamos ter exatamente os mesmos valores, como já era de se esperar. Então, nós basicamente estamos ignorando essa abordagem aqui porque ela é mais difícil de ser entendida e de ser aplicada na prática. Ok? Muito bem. Então, olha só, nós precisamos... Qual é a nossa matéria-prima
para a utilização da ferramenta. Primeiro, nós vamos ter que coletar durante 1, 2, 3, 4 meses, quanto for julgado necessário, nós vamos ter que acumular dados diários a respeito da unidade de internação. Então eu tenho uma unidade de internação específica, ela tem um total de leitos, nesse caso aqui como exemplo, nós estamos supondo 30 leitos. Temos os vários graus de dependência dos pacientes da unidade naquele dia. E temos aqui a quantidade de leitos ocupados. Então, nós temos o dia. Então, nessa avaliação, nessa classificação diária de pacientes, para essa unidade de internação, nós obtivemos esses dados que estão aqui. Claro que são todos hipotéticos, mas servem para ilustrar o que a gente precisa. Então, nesse dia 1/4, nós tivemos 27 leitos ocupados, tivemos 13 pacientes com cuidados mínimos, 4 com cuidados intermediários e por aí vai. Ok? Muito bem. Então, nós somamos tudo isso. Vamos chegar aqui a leitos ocupados, 819. O que quer dizer isso? Na realidade, esse valor deveria ter sido, são 30 dias. Se nós temos 30 dias e temos 30 leitos, no total, ao final do mês, deveria ser aqui 900 leitos ocupados, porque as nossas estatísticas consideram o dia. Isso é importante ficar claro, porque na hora de gerar os dados para entrar na ferramenta, nós temos que ter sempre em mente que são sempre médias diárias com as quais nós vamos trabalhar. Nesse caso aqui, então, nós deveríamos ter ao longo do mês, se nós tivéssemos aqui 900 leitos, se eu for calcular a média diária, seria 900 leitos dividido por 30. Desculpa, 900 leitos dividido por 30 dias do período, que daria o valor de 30 leitos, que é exatamente a quantidade de leitos da unidade. Ok? Muito bem. Então, aqui vem as médias diárias. Como são 30 dias no mês 4, do dia 1 ao dia 30, eu tenho esses totais. A hora que eu calculo a média diária, então, é só pegar os totais, dividir por 30 dias, quantidade de dias do período que eu estou analisando, e eu tenho essas médias. Então, na ferramenta, uma coisa que é importante citar aqui é que na ferramenta de cálculo, nós vamos falar disso lá na frente de novo, na ferramenta de cálculo para a unidade de assistência ininterrupta ou unidade de internação, nós temos as duas modalidades de informação de dados. Nós podemos informar os dados dia a dia. Isso é importante para quem não tem, por exemplo, um setor de informática que faça esse acompanhamento diário ou que permita esse relatório diário. Então você pode digitar isso lá no site, vai ficar registrado lá o acompanhamento diário que está sendo feito. Não importa quantos dias você esteja registrando, isso daí é livre. O importante é que você registre todos os dias, porque esses valores vão ser devidamente somados, calculados, para se chegar ao total de colaboradores. Então, você vai informando diariamente. Essa é uma opção. A outra opção é também para quem quiser informar apenas o total mensal e informar qual o período em que isso foi coletado, porque aí a própria ferramenta sabe quantos dias existem naquele período e é capaz de fazer as contas e ver quais são as médias diárias. Então, se você informa lá, meu dia inicial é 1/4, meu dia final é 30/4.
e você informa os totais. Esses totais nós estamos vendo aqui. Então, a própria ferramenta sabe que do dia 1 ao dia 30 são 30 dias e faz a média diária automaticamente desses valores e já faz os cálculos necessários. Então, você tem essas duas opções, só repetindo aqui. Pode ser informado dia a dia, para quem quiser manter o registro histórico do que está acontecendo no seu setor, como pode ser informado o total final. A informação no dia a dia, ela é interessante porque permite fazer o dimensionamento para o dia específico em que está sendo registrada, em que estão sendo registradas as estatísticas. Com isso, você tem aquele benefício de saber se você pode ceder algum colaborador para o remanejamento ou se você precisa solicitar que alguém seja remanejado para o seu setor. Tudo com base científica, o que é inquestionável. Muito bem, então esse é o quadro de informações que nós precisamos. Isso é só um exemplo, mas de acordo com a resolução, um período adequado para esse levantamento seria alguma coisa em torno de 3 meses. Muito bem. Uma coisa importante da gente analisar aqui agora já tem a ver com a própria ferramenta que nós vamos usar no site, que é o seguinte: qual ou quais os registros que são considerados nos cálculos quando a ferramenta vai tratar os dados que você informou. Supondo aqui que nós vamos ver depois, lá na frente, como é que isso é registrado na ferramenta, mas só para a gente entender aqui nesse momento. Suponha o seguinte: eu tenho essa situação 1, onde todos os registros são selecionados. Por que eu sei que todos os registros são selecionados? Porque eu defini aqui que a data inicial da análise é o dia 10/5. E a data final é o dia 25/8. Ok. Então, todos os registros que estiverem gravados na ferramenta, todos os registros entre o dia 10/5 e o dia 25/8 serão considerados no cálculo de pessoal. Então, se esse é todo o universo de registros que eu digitei, então todos eles vão ser selecionados com base nessa data inicial e final. Nessas datas, inicial e final. Ok. Nós podemos ter uma segunda situação onde alguns registros vão ser selecionados e outros excluídos, obviamente. Então, se eu coloco como data inicial da minha análise o dia 15/5, o CF que aqui era 10/5, aqui eu modifiquei a data e coloquei 15/5. E a data final eu deixei a mesma. Então, nesse mesmo conjunto de registros, o que aconteceria? Eu teria os registros a partir de 15/5 são selecionados para os cálculos, e os registros anteriores a 15/5 são desprezados, são os que estão marcados em vermelho aqui. Então nenhum desses registros seria considerado. Como que eu estou conseguindo isso? Simplesmente manipulando as minhas datas de início e fim, onde eu aviso para a ferramenta de cálculo qual o período que eu estou analisando. Temos mais duas situações aqui, que é o seguinte. Situação 3. Apenas alguns registros são selecionados. É a mesma coisa, se a gente for ver, da situação 2. Aqui, uma parte foi excluída, e aqui, uma parte já mais no final foi excluída. Aqui foi no início, na situação 2 foi no início, e na situação 3 foi no final. Como que eu fiz isso?
data inicial 10/5 e data final dia 23/8. Tá aqui. Então, excluir esses dois dados aqui. Ok? Na situação 4, é a situação em que eu tenho vários registros na base de dados, mas apenas um vai ser selecionado. Então, essa seria uma forma também, se eu quisesse avaliar dia a dia qual teria sido a demanda de profissionais naquele dia com o perfil de pacientes que o setor apresentava naquele dia. Então, se eu coloco que a data de análise é dia 15/5, a data inicial é dia 15/5 e a data final é dia 15/5, então a ferramenta vai considerar apenas o registro do dia 15/5, vai desprezar todos os outros. Então, embora a ferramenta embora aquela unidade de internação tenha recebido todos esses registros do dia 10/5 até o dia 25/8, a ferramenta vai considerar apenas os registros do dia 15/5, como está definido aqui, data inicial e final. Ok? Então isso permite uma visão retroativa da demanda de pessoal dia a dia, se for o caso. Da mesma forma, se eu tivesse definido aqui que a data inicial e final seria, supondo que hoje fosse o dia 25/8 de 2018. Então, se eu tivesse selecionado aqui 25/8 de 2018 e 25/8 de 2018, eu saberia exatamente qual a demanda de profissionais para o meu setor no dia de hoje. Basicamente, é isso. Ok? Só lembrando então, aqui são todos os registros que poderiam ser de vários meses. Embora a resolução sugira que a gente faça uns 3 meses de acompanhamento, nada impede que sejam feitos 5, 6 meses, quanto tempo se quiser. A questão basicamente é conseguir capturar através dos dados qual o perfil do setor. Levando isso em consideração, da mesma forma, a resolução sugere que se escolha para esses cálculos ou para o acompanhamento dessas estatísticas um período em que o funcionamento da unidade seja uma coisa típica, não um período atípico, um período reconhecidamente diferente, ou com muitos feriados, ou com muitos problemas de infraestrutura, ou o que seja. De repente você tem no seu setor alguns quartos que estão fechados para manutenção, por exemplo. Então fazer um levantamento desse tipo não seria interessante enquanto os quartos estiverem em manutenção, porque vão distorcer a taxa de ocupação, vão distorcer a quantidade de pacientes que seu setor vai tratar. Ok? Muito bem. Voltando então para a nossa ferramenta, nós temos a ferramenta de dimensionamento de pessoal. Eu clico aqui, entro e vejo aqui várias ferramentas disponíveis. No caso, a que nos interessa no momento é a de unidade de internação, que são as unidades de assistência ininterrupta. As outras ferramentas também têm seus tutoriais específicos, mas eu já posso adiantar que todas elas têm exatamente a mesma dinâmica de funcionamento que nós vamos ver aqui para a unidade de assistência ininterrupta. Todas têm o mesmo esquema de trabalhar. Eu cadastro a unidade e depois, para aquela unidade, eu cadastro os vários registros que eu tenho a respeito dela e que serão usados para fazer os cálculos de dimensionamento de pessoal. No nosso caso, nós acabamos de ver os registros de exemplo para a unidade de internação, então nós vamos trabalhar com esses registros para
ver o funcionamento completo da ferramenta. Aqui na página de ajuda, essa é a versão original da página. Você deve ter chegado neste tutorial usando um dos links que existem aqui e que no momento nessa versão não aparecem ainda. Ok? Voltando aqui. Então nós podemos agora, nós já sabemos quais os dados nós precisamos, nós já temos os dados que vão servir de exemplo e nós sabemos como a ferramenta funciona. Então nós vamos entrar aqui e caímos diretamente na página com as funcionalidades para as unidades de internação. Então nós vemos aqui um cadastro, a opção de criar, a opção de voltar, funciona do mesmo jeito que nas outras páginas. Voltamos, entramos, ok. Então as unidades de internação, criar. Esse é o primeiro passo. Todas as unidades de internação que eu criar vão aparecer nessa página. Isso é um cadastro. Então eu vou ter um espaço semelhante a esse daqui, onde vão estar registrados os dados da unidade. É importante a gente lembrar que o cadastramento dos dados da unidade e o cadastramento dos registros de classificação de pacientes são feitos em momentos diferentes e desvinculados um do outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso entrar aqui, criar várias unidades de internação, por exemplo. Posso abandonar essa tarefa e daqui a 3 dias eu volto para cadastrar os meus registros de classificação de pacientes. As coisas não têm necessariamente que acontecer no mesmo momento, ok? Então vamos lá, criar. Então, unidade de internação, cadastrar. Eu tenho os dados cadastrais propriamente ditos e tem alguns dados nós estamos chamando de operacionais. Ok? Aqui então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dados que identificam a minha unidade de internação. Então vamos supor que eu tenho meu setor lá, a unidade, ela tem um código qualquer para identificação. Então vamos dizer que eu escolhi aqui unidade de assistência ininterrupta 01. O nome ou descrição, coloquei aqui prédio velho, por exemplo. Número de leitos são 30. Essas sugestões que aparecem embaixo aqui é porque, como eu já naveguei por essas páginas outras vezes, o próprio navegador de internet traz alguns valores para ver se é um daqueles que eu estou querendo usar. Então, não se preocupe. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, nos nossos dados que nós vimos lá atrás, era de 1/4 de 2018, a data inicial, e a data final era 30/4 de 2018. Okay? A carga horária semanal predominante entre os meus colaboradores, nesse exemplo, é de 36 horas. E o índice de segurança técnica eu vou usar 15%, conforme sugestão, ou melhor, conforme exigência do Corém, onde fica claro que o índice de segurança técnico é no mínimo 15%. Posso usar um índice maior, obviamente, que vai acarretar numa quantidade maior de colaboradores. Mas eu vou usar para esse exemplo o de 15%. Muito bem. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso enviar e voltar. O que acontece? Se eu clicar em voltar, a ferramenta vai desprezar os dados que estão aqui e pronto, vou ter que digitar tudo de novo. Ela simplesmente ignora os dados que estão nessa página.
Se eu quiser guardar esses dados, se eu quiser gravar, cadastrar essa unidade, eu clico em enviar. Então eu vou clicar, pronto, enviei. Unidade de internação cadastrada. Que unidade é essa? Lá no prédio velho, foi a referência que eu usei, a unidade de assistência ininterrupta 01, no meu exemplo. Obviamente, a sua identificação e o nome que você vai dar para a unidade vão ser totalmente diferentes. Número de leitos, 30, daquele exemplo nosso. Dias da semana são 7 dias, porque obrigatoriamente a unidade de internação ou as unidades de assistência ininterrupta são 7 dias da semana. A carga horária semanal, que eu informei, de 36 horas. O índice de segurança técnico de 15%. A data inicial da análise e a data final da análise. O fato da data aparecer aqui invertido é uma característica da aplicação que a gente está usando, do banco de dados que a gente usa. Então, ele devolve esse valor nesse formato. Mas não se preocupe, isso aqui, qualquer hora que a gente for cadastrar, usa a hora, a data do jeito normal e o banco de dados faz essas alterações aqui, mas não é motivo da gente preocupar. Eu tenho aqui, então eu posso falar aqui, voltar. Posso voltar. Voltei. Eu tenho aqui então, nós estamos vendo o seguinte, eu voltei na unidade de internação e eu tenho aqui, novamente, tenho a unidade de internação que eu acabei de cadastrar, os dados delas estão aqui, e as várias opções que estão associadas. Muito bem. Se eu clicar em apagar, só para a gente fazer um exemplo aqui, no normal, a próxima operação aqui seria cadastrar os registros de classificação de pacientes. Só para a gente poder entender melhor como é que funciona a ferramenta, eu vou explorar outras atividades aqui antes. Então, em primeiro lugar, vamos apagar essa unidade. Vamos dizer que não é isso, eu errei, quero apagar. Ok. Tem certeza? Sim. Pronto. A unidade assistencial foi apagada. Ou seja, ela deixou de existir no meu sistema. Muito bem, então vamos repetir o processo. Eu quero criar a identificação. Vai ser a minha unidade de internação 01, que fica no prédio velho. Meu número de leitos aqui é 30. A data inicial da análise é 1/4. E a data final da análise é 30/4. A carga horária semanal predominante entre os meus colaboradores é de 36 horas e o índice de segurança técnico é de 15%. Só chamando a atenção aqui que eu posso informar assim. No caso, eu teria que informar com ponto decimal ao invés de vírgula, ou eu posso informar assim, que é mais prático. São os 15% indicados pela resolução do COFEN. Então, eu vou lá em enviar, enviei os dados, pronto, a unidade foi cadastrada. Aqui eu tenho voltar, que nós já vimos, nós vamos voltar naquela página inicial da ferramenta, no cadastro inicial, ou eu tenho aqui ainda uma opção de editar. Essa opção aqui, editar, me permite alterar dados dessa unidade que eu acabei de cadastrar. Supondo que por acaso eu tivesse olhado alguma coisa aqui, editar. Olhei alguma coisa e achei que não ficou legal, não era isso que eu queria dizer. Não é unidade UAI-01. Na realidade é UAI-01, ok?
Muito bem, fica no prédio velho, número de leitos está certo, aqui tudo está certo. Ok, então posso enviar novamente. E o que aconteceu? O sistema recebeu os dados que eu alterei, gravou esses dados e me retornou então para a página inicial do cadastro. Então eu tenho lá aquela opção de criar, a de voltar, e aparece esse novo espaço onde constam os dados da minha unidade de internação, cujo nome eu acabei de alterar, esse tracinho aqui. Estava o traço cá embaixo, eu trouxe ele aqui, coloquei um hífenzinho aqui. Então é a unidade 01, prédio velho, 30 leitos, 7 dias da semana, carga horária predominante entre os colaboradores de 36 horas, índice de segurança técnica 15% e a data inicial da análise é 1/4/2018 e a data final é 30/4/2018. Ok. Nós já fizemos o teste, como que apaga, nós vimos. Se eu entrar aqui em alterar, novamente eu vou cair na mesma página, aquela mesma página que eu usei anteriormente para modificar a identificação da unidade. Então qualquer coisa que eu mudar aqui pode ser validada no banco de dados quando eu clicar aqui em enviar. Mas está tudo certo, não tem tudo ok, sem problema. Então vou simplesmente voltar. Está aqui a unidade. Então nós já vimos como que apaga e como que altera. Então aqui eu tenho um espaço que é onde eu vou fazer o registro das classificações dos meus pacientes, e aqui onde eu vou ver os resultados dos cálculos de dimensionamento. Ok? Muito bem. Só para a gente ter uma ideia, eu falei anteriormente que o momento de cadastro das unidades e o momento de registro das classificações de pacientes são completamente desvinculados. Não importa, não é necessário que eu informe a unidade e imediatamente já informe as classificações de pacientes. Então, só para a gente ter essa noção, vamos criar uma outra unidade. Então, vou criar uma outra unidade. A identificação eu vou chamar de teste. Nome ou descrição. Vamos dizer que seja ala esquerda do prédio novo. Por exemplo, número de leitos, vamos dizer que fosse 50. Data inicial da análise foi 3/1/2019. A data final da análise foi 15/5/2019, por exemplo. A carga horária semanal, vamos manter os 36 e 15% do índice de segurança técnico. Clico em enviar. Ala esquerda do prédio novo, a unidade chamada de teste. Estão aqui os dados da unidade. E está tudo certo, então não vou editar. Simplesmente clico em voltar. Então nós vemos que aqui acrescentou a unidade que eu acabei de cadastrar. Ok? Então está aqui. Muito bem. Então o que nós vamos fazer? Essa é a unidade para a qual nós temos os registros.
Então, agora nós estamos no momento onde nós podemos informar os registros de classificação de pacientes dessa unidade. Então eu venho aqui em classificações, a mesma dinâmica, o botão de voltar, um botão de criar, onde eu vou então cadastrar as minhas classificações. A gente vê que aqui está vazio porque eu ainda não cadastrei nenhuma. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá em criar. E tem aqui então as várias classificações. Cuidados mínimos, intermediários, alta dependência, semi-intensivos, intensivos e a data a que se referem essas avaliações. Então eu vou informar lá aqui pacientes. Eu vou ter qual a quantidade de pacientes em PCM. Então eu tenho aqui 13. Tenho 4. Tenho 6 em alta dependência. 2 em cuidados semi-intensivos. E 2 em cuidados intensivos. Se você imprimir aquela tela anterior, onde a gente viu todos os dados informados para o mês de março da unidade, você vai ver que são esses registros que eu vou informar aqui. A data das avaliações para esse aqui é 1/4 de 2018. E aqui a mesma dinâmica. Eu tenho o botão de voltar, que se eu clicar eu vou perder os dados que eu acabei de digitar. E tem um botão de enviar, se eu quiser gravar esses dados no meu banco de dados. Uma diferença desses registros com o que a gente viu lá atrás, a hora que eu apresentei todos os registros para o mês de março, é que aqui não consta o número de leitos. Por quê? Basicamente porque o número de leitos ocupados é a soma do número de pacientes. Como essa unidade tem 30 pacientes, como essa unidade tem 30 leitos, eu vou ter no máximo 30 pacientes, ou menos, se a taxa de ocupação não for de 100%. Então, eu não preciso informar aqui o número de leitos ocupados, porque basta eu somar o número de pacientes, ok? Então essa é a única diferença em relação àquele quadro que nós vimos lá atrás. Eu clico em enviar e os dados vão aparecer aqui. Quantidade de pacientes para cada tipo de cuidado e a data das avaliações. Aqui eu tenho a mesma opção, embora de uma forma um pouquinho diferente de colocar, mas apagar, obviamente vai apagar esses registros. E se eu clicar aqui, apagar, tem certeza? Se eu clicar OK, ele entende, realmente eu quero apagar. Vou cancelar, porque não é o objetivo tirar esse registro daqui. E tenho a opção de editar, que também funciona da mesma forma que nós vimos para a unidade de internação. Eu venho aqui, modifico a parte do registro que me interessa, se é que tem alguma errada, clico em enviar, por exemplo, e ele me retorna para a página. Então, à medida que eu for digitando, ou que eu for informando as classificações, ele vai acumulando. Então, vamos cadastrar um novo registro para o dia 2 agora. Então eu tenho, para os cuidados mínimos, eu vou ter aqui 11 pacientes. Depois eu tenho 5. Mais 5 também em cuidados de alta dependência.
2 e 3 aqui. E a data das avaliações foi 1/4. Não, foi 2/4. Clico em enviar e nós vemos que ele passou a aparecer aqui na listagem. Sempre o registro mais recente fica na primeira posição. É sempre do mais recente para o mais antigo que nós vamos visualizar. Então, agora nós vamos informar do dia 3. Vai ser 10. Vai ser 10. Aqui 4, 5, 3 e 3. E o dia é 3/4. Enviar. Depois 7, depois 5, depois 4, depois 3. Novo registro, agora para o dia 29. Eu tenho em cuidados mínimos 7, depois 8, depois 6, depois 3, depois 3, pronto. Enviar. Finalmente, eu tenho para o dia 30, dia 30/4, eu tenho em cuidados mínimos, eu tenho 12, depois eu tenho 6, depois eu tenho 5, depois eu tenho 4, depois eu tenho 3. Enviar. Então eu tenho agora a lista de todos os registros que eu informei, do dia 1º até o dia 30. Vamos supor que eu tivesse informado um outro registro aqui, 4/4. Vamos supor que eu tivesse informado o dia 4. Vou colocar uns números bem diferentes, só para a gente poder identificar. 99, por exemplo. Aqui eu vou colocar 8, 7, 6 e 5. Enviar. Observe que ele apareceu aqui também. Como ele foi o mais recente digitado, ele é o primeiro da lista. Então observe o seguinte: a ferramenta não faz a correção, não faz a interpretação das datas, dos dados que você está informando. Ela aceita do jeito que você informar. Então, se eu informar algum registro com valor estranho, ou se eu informar a mesma data, como eu fiz aqui, 4/4, eu já tenho um registro 4/4 aqui embaixo, que é o certo. Se eu tivesse informado algum registro na sequência, ou por exemplo, eu digitei o dia 20, logo depois digitei o dia 20 também, a ferramenta não faz esse tipo de verificação, ela aceita o que foi digitado. Então nós temos que ter cuidado no uso da ferramenta por causa disso. Então aqui o registro do dia 4/4, nós sabemos que ele está em duplicata.
Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente apago esse registro. Tem certeza? Ok. Pronto. Então ele desaparece da minha base de dados. Ok? Então acabei de fazer. O registro foi excluído com sucesso. Classificações cadastradas. Então não tenho mais nenhuma para cadastrar ou para criar agora. Então eu vou voltar para a minha tela inicial. Então eu tenho o meu cadastro das unidades de internação. Tá aqui a unidade 01, para a qual eu acabei de cadastrar os registros. Eu tenho as classificações, só para ver novamente, estão aqui. Eu tenho a opção de apagar, tenho a opção de editar, funciona do mesmo jeito que nós vimos anteriormente para a unidade de internação. E eu vou voltar. Então nós já vimos a parte de apagar a unidade de internação, já vimos a parte de alterar algum dado que eu queira e já vimos as classificações que funcionam com a mesma dinâmica. E aqui agora eu vou ver os resultados. Então lembrando que os resultados são sempre definidos, os registros que vão entrar na minha análise são sempre aqueles entre a data inicial e a data final. Então vamos lá, resultados, tá aqui. Então eu tenho, para os resultados, eu tenho o número de leitos 30, tenho dias da semana 7, 36 horas, 15% de segurança técnica, a data inicial e final vai de 1 a 30 do 4, quantidade de leitos, 27,3. Como assim 27,3? Por quê? A média diária, foi o que nós vimos lá atrás, de leitos, era 27,3. É a quantidade de leitos ocupados, a soma diária, dividido pelo número de dias do período, que seriam 30 dias também. Então deu 27,3, que corresponde a uma taxa de ocupação de 91%. O total de horas de enfermagem foi de 214,1 hora. Então, esse 1/10 de hora equivaleria a 6 minutos, ou seja, 214 horas e 6 minutos. A constante de Marin calculada foi 0,22361. A quantidade de profissionais calculada foi de 47,9. E o grupo prioritário foi o grupo de cuidados intensivos. Então, os enfermeiros, com a taxa de ocupação atual, a distribuição, usando esse valor e fazendo a distribuição percentual de acordo com a resolução, nós teríamos 47,9, teríamos desse pessoal 24,9, ou seja, 25 enfermeiros e 23 técnicos ou auxiliares. Ok? Se a gente somar aqui, 23 com 24,9 vai dar os 47,9 ou 48. Né? 48 seria 24, ou melhor, 25 com mais 23. Aqui ao lado a gente tem um quadro onde eu faço as simulações. Eu tenho aqui a taxa de ocupação foi de 91%. Então, simplesmente fazendo uma regra de 3, mais ou menos uma regra de 3, eu teria, se minha taxa de ocupação fosse 100%, qual seria o cálculo? Eu precisaria de, para 36 horas, eu precisaria de 27 enfermeiros e 25 técnicos e auxiliares. Ok? Muito bem. Então, esses são os cálculos apresentados pela ferramenta. Esses números que aparecem aqui todos são de interesse para serem apresentados no relatório que seria feito para o Corém, justificando
os cálculos justificando os resultados. Muito bem. Então, para essa unidade, ou melhor, para as unidades de internação, essa é a forma de trabalhar. Voltando aqui, então nós já vimos então todas as funcionalidades, ok? Aqui, essa unidade eu fiz apenas de teste, posso vir aqui, apagar, ok, pronto, fica apenas a unidade que me interessa. Posso criar outra unidade, quantas eu quiser. Voltando então, uma coisa importante aqui, quando eu vejo, se eu for olhar os resultados, é que com relação à taxa de ocupação, numa resolução anterior, de anos anteriores, essa taxa de ocupação era discutida na própria resolução. Entretanto, na última, de 2017, ela não aborda essa taxa de ocupação. Na época, nós fizemos uma consulta ao Corém a respeito de como tratar a taxa de ocupação e a influência dela nos resultados, mas o Corém ainda não respondeu. Então, vamos aguardar e ver como isso vai ser tratado. Esse quadro aqui é dado a título de um ensaio ou uma visão do que seria para essa unidade de internação, se eu fosse trabalhar com uma taxa de ocupação de 100%, qual seria a quantidade de profissionais necessária. E levando em conta, naturalmente, as horas, a carga horária semanal predominante entre os colaboradores. Então aqui a gente vê que, obviamente, quanto menor a carga horária semanal, maior a quantidade de profissionais necessária. Ok? Então vamos voltar. Então, essa é a ferramenta de cálculo para unidades de internação, para unidades assistenciais ininterruptas. Voltando, então isso encerra o nosso tutorial a respeito desta primeira ferramenta. Obrigado por estar conosco e até o próximo tutorial.